Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o professor Hippolyte Rivail, Hippolyte Denisard Rivail ou Allan Kardec, né, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Né, o codificador da doutrina dos espíritos, Kardec, né, que teve um processo de infância, adolescência, se transformou em professor de pedagogia, né, teve seu mestre, o Pestalozzi, né, sempre dentro de um processo científico, de um processo agnóstico, né, e codificar a filosofia dos espíritos foi um desafio, né, pois não concebia a espiritualidade, né, e ele nos trouxe o Livro dos Espíritos, que é um livro que teve uma primeira edição em 1857, né, com 500 e poucas perguntas, e depois, em 1860, dobrou esse número de perguntas, ou seja, mais 500 e poucas perguntas, né, no total de 1019 perguntas, né, se não me falha a memória. Perguntas existenciais, não são todas as perguntas, mas são perguntas importantes que nos fazem refletir sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso interno, sobre a nossa busca de autoconhecimento, né, sobre o que nós viemos fazer aqui, sobre as nossas missões, né, e o quanto é importante. Então, o Livro dos Espíritos começa com a pergunta: o que é Deus? Né? E de uma forma muito científica, falando ali que Deus é uma energia quinta essenciada, né? Ou seja, muito sutil, extremamente sutil, né? É a primeira pergunta do livro. E a partir daí vão vindo outras perguntas, né? De onde viemos, todo esse processo que nós que buscamos nos despertar, nos perguntamos. Então, o quanto é desafiador, e a gente imagina no século XIX alguém falar sobre espiritualidade desta maneira, resgatando o cristianismo primitivo, ou seja, aquilo que Jesus nos trouxe, né, e foi perdido, né, ou seja, a essência daquilo que Jesus nos trouxe: amar o próximo como a si mesmo, não faça ao seu próximo aquilo que não gostaria que fizessem para você. Tudo isso, né, Jesus colocou de uma forma, esses ensinamentos ele deixou para a humanidade, não fundando nenhuma igreja, assim como Buda, assim como Krishna, assim como Moisés, né? E ele nos trouxe ensinamentos muito profundos. E Kardec traz esse resgate, né? Muitas pessoas no mundo inteiro foram para manicômios porque recebiam espíritos, né? Isso se chama mediunidade, né? E Kardec, através do Livro dos Médiuns, nos simplifica, né, decodificando ali vários tipos de mediunidades, né, e sensibilidades, hipersensibilidades. Isso acabou auxiliando e ancorando, né, toda uma sociedade, né. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que está mais próximo da Bíblia, traz alguns trechos, né, alguns versículos do Velho e do Novo Testamento, e uma simplificação daquilo que é trazido, né? Então, o quanto é importante o Espírito da Verdade vindo através de Kardec nos elucidar sobre todo esse processo espiritual, né? O céu e o inferno desmistificando totalmente, né? Sem falar as questões dos dogmas, né? O Espiritismo não tem dogma, não tem ritual, né? Que é uma coisa que a igreja se alicerçava para controlar os seus fiéis. E Kardec nos traz isso, que é extremamente revolucionário para a época e até hoje, se a gente for parar para pensar. E até hoje a gente também tem que lembrar do Céu e Inferno, que é a quarta obra que Kardec decodificou, e para mim uma das obras principais, porque Kardec nos diz que não existe céu e nem inferno, né? O céu e o inferno é um estado psicológico. Quando você está mal, você está no inferno; quando você está bem, você está no céu, né? Não existe, né, destinação de céu e inferno, né? Nós vamos desencarnar, nós vamos deixar esse vaso físico e vamos passar pelo umbral. O umbral é um lugar de passagem, né, onde, se nós estivermos carregando muitas angústias, medos, né, nós vamos ficar um pouco mais no umbral, né? Como ilustra a novela A Viagem, né, onde o Alexandre está lá no umbral sofrendo, né? E é claro, tudo fruto do processo
que ele construiu na sua vida naquele momento, né? Um personagem falando. Eu acho que a gente pode retratar e fazer um paralelo em relação a isso. Agora, se nós cultivarmos questões positivas, não nos apegarmos às questões materiais, nós trabalharmos esse lado sentimental, nós nos prepararmos para o desencarne, nós vamos ficar um pouquinho ali no umbral e vamos para o local de destinação, que pode ser o nosso lar, que pode ser uma outra colônia, que pode ser um outro lugar que nós não sabemos. Cada um vai responder e vai de acordo com as suas obras. Então é importante a gente olhar para isso de uma forma muito clara e objetiva, né? Sem subterfúgios. E a Gênese, que é o quinto livro desse Pentateuco de Kardec, nos traz, né, elucidações muito direcionadas em relação à humanidade, à construção da Terra, né, de onde viemos, né, e para onde podemos ir, o quanto isso é importante, né, nos alicerçarmos nesses princípios, né, difere um pouco da Gênese mosaica. Ela nos traz uma simplificação um pouco maior, e isso nos ajuda, nos ancora dentro do nosso processo de caminhada espiritual. Então, o quanto é importante nós olharmos para isso de uma forma muito objetiva, clara e perceber, né, o tanto de ensinamento que Kardec nos trouxe no século XIX. E isso nasceu em Lyon, né? Kardec nasceu em Lyon, disseminou-se isso pela França, esse conhecimento, principalmente por Lyon e Paris. E no século XX, né, o Brasil absorveu o espiritismo através de Bezerra de Menezes, né, que saiu lá de Pernambuco, teve toda a sua vida no Rio de Janeiro, foi político, médico, né, o doutor da Fraternidade dos Humildes, né, e deu todo esse alicerce em relação ao espiritismo no Brasil. E aí vieram outros, o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, deu mais uma contribuição magnífica em relação à continuidade daquilo que Kardec nos trouxe no século XIX. Então veja o quanto que é importante a gente ver, através do Brasil hoje o país mais espírita do mundo, outros países estudando o espiritismo, como os Estados Unidos, por exemplo, estudando as obras de Chico Xavier, né? A gente vê Canadá, né, Austrália, vários países estudando o espiritismo, né, através do Brasil, né, e aí chegando na essência de onde nasceu o espiritismo, nasceu na França, em Lyon, no século XIX, né, a partir daquela encarnação missionária do professor Rivaio, né, que se transformou em Allan Kardec, no século XIX, né, trazendo a decodificação do espiritismo e contando, claro, com a contribuição de vários benfeitores espirituais que ajudaram ele naquele processo, né? O Leon Denis, né? Tiveram vários outros, né, que alicerçaram esse processo, as irmãs Fox, né? Então, o quanto é importante essas contribuições para que a gente possa entender todo um processo espiritual, de desmistificar a espiritualidade, nos aproximar da espiritualidade, entendendo que nós podemos nos conectar com a espiritualidade onde nós estivermos. Não precisamos ir a uma sinagoga, a uma igreja, né, ou estar num centro, né? Kardec nos traz a ciência do espiritismo, nos traz a filosofia, né? Quem traz essa questão mais religiosa do espiritismo é o Brasil, né? E acredito até que essa questão mais religiosa do Brasil, ela é um pouco contaminada com o catolicismo aqui, né? Muitos ex-católicos se tornaram espíritas. Eu acho que eu percebo que se essa visão do espiritismo religiosa no Brasil fosse mais espiritual, né, com essa conotação do que religiosa, talvez nós tivéssemos seguido um pouco mais próximos daquilo que Kardec nos trouxe. Mas tudo caminha como tem que caminhar e tudo vai sendo consertado de acordo com o processo. Eu acho que isso que é importante. É importante se hoje nós temos várias filosofias religiosas no planeta, e cada um precisa dessas filosofias de alguma forma, né? Então, o
o pentecostal precisa de estar, né, com esse contato, assim como o católico ainda precisa estar nesse contato, aquele que pratica o protestantismo, né, aquele mais do Oriente, né, que trabalha em cima mais do confucionismo, de Confúcio, do budismo, que não foi criado por Buda, mas sim aqueles que eram adeptos daquilo que Buda pregava na época criaram, nas várias frequências budistas que se tem no mundo, Zen budismo, etc. Né? O hinduísmo, que é considerado a primeira religião do mundo, mas com certeza existiram outras coisas antes. Então a gente vai percebendo todo um processo. Se a gente vai estudando, a gente vai percebendo que cada um está onde tem que estar. Existem vários espíritos, várias glebas diferentes encarnados no planeta Terra. Então tem espaço para todo mundo, até para aqueles que não acreditam em absolutamente nada, embora nós estamos vivendo num processo apocalíptico, né, em 2025, onde está muito claro algumas coisas que estão acontecendo e outras que vão acontecer até 2030. Né? Então é um processo de despertar, é um processo de separação do joio e do trigo, é um processo de quem quer continuar evoluindo e de quem quer continuar fazendo aquilo que está fazendo, né, deve ir para Quiron, né, um planeta que Chico nos alertou, onde muitos daqueles que não vão encarnar mais na Terra e estão desencarnando, vão encarnar em Quiron. Há um atrito, um choro no plano espiritual por conta disso, né? Então, é muito tempo encarnando na Terra e não vão encarnar mais por uma questão evolutiva. O planeta está evoluindo, o planeta já está na quinta dimensão. Nós ainda estamos carregando problemas e karmas de terceira dimensão. E temos que resolver esses problemas, esses karmas, para avançar junto com o planeta. Tudo isso contribui de alguma forma para que a gente possa nos melhorar, né? Então falar de Kardec é falar desse despertar, né? É falar das filosofias religiosas, das matrizes africanas, que não deveriam ter essa separação, né? De alguma forma eles contribuíram muito, foram os primeiros a contribuírem, né? Os primeiros judeus eram da Etiópia, do Egito, né? Da África, né? E ainda as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em conceber a África, né? Acreditam que seja um país. A África é um continente com muitos países, né? Muitas ideologias ali dentro, né? O islamismo, né? Vigora muitos países ali na África, assim como o catolicismo, né? Mas as filosofias de matriz africana, aquelas que vieram através dos ensinamentos, né? Que hoje o batuque lá na África, que chega para a gente como um candomblé, né? A Umbanda, né? Que é uma filosofia que traz várias misturas, inclusive do espiritismo, né? Mas também, principalmente, traz uma questão muito oriental do taoísmo, né? Falando das questões dos rituais, né? O quanto é importante essa miscelânea de filosofias religiosas para que nós possamos entender o nosso caminho, porque cada um precisa entender o seu caminho. E eu acredito que a gente, para falar mal ou bem de uma coisa, a gente tem que estudar essa coisa. Então, eu acho que é natural que você se modifique, e a partir do momento que você vai se modificando, você vai buscando mais conhecimento. E aí você não vai ficar parado somente numa filosofia religiosa. Você vai entender e procurar compreender outras filosofias religiosas. Isso faz parte do nosso processo. Nós temos que continuar. Não podemos ficar parados olhando o bonde ou o barco passar, né? A gente tem que continuar a nossa caminhada. Perfeito? Então, é isso que eu queria trazer para vocês em relação ao nascimento do professor Rivaio, Hipólite Denisard Rivaio, Allan Kardec, em Lyon, em 1804, né, toda a sua trajetória, desde a primeira codificação, né, o início ali em 1857, né, depois a segunda edição do Livro dos Espíritos em 1860, depois ele trouxe o Livro dos Médiuns, foi o segundo livro que ele codificou, depois ele trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, depois ele trouxe o Céu e o Inferno, desmistificando esse processo que até hoje a gente vê muitas filosofias trabalhando, né? Tem que pagar o dízimo para ir para o céu. Não. Se você não trabalhar o seu interno, você não vai para o céu.
São questões que a gente tem que começar a refletir. E Kardec já nos trouxe isso lá atrás. E a Gênese, né? O quanto é importante nós entendermos de onde viemos e para onde queremos ir. Essa é a questão. Para onde a gente quer ir? A gente quer continuar parado ou a gente quer continuar caminhando? Então são essas reflexões que eu trago para a gente fazer hoje. É um livro, um vídeo sucinto, simples, objetivo, falando um pouco, né, sobre a importância desse espírito e desse personagem encarnado, né, o Rivaio, o professor Rivaio, professor pedagogo Denizar Rivaio, mas principalmente o codificador do espiritismo, Allan Kardec. Ele teve algumas questões relacionadas à questão racial, que muitos denominam Kardec como um ato racista ou como um ser racista. Digo que faz parte do processo dentro da sociedade, da representatividade que ele tinha como homem branco, né? O quanto para ele era difícil, né, as diferenças, né, enquanto ser, né? Então isso não tira a credibilidade dele ou diminui qualquer ato de Kardec, né? Porque tudo que ele nos trouxe foi relacionado à espiritualidade e é genuíno, né? O personagem Kardec, que é o personagem professor Rivaio, ele é um ser normal, como todos nós, que temos preconceitos, que temos virtudes, que temos defeitos, que temos vícios, e aprendemos, né? Erramos e até aprender. Então é importante a gente olhar para isso com muita tranquilidade. Ninguém nasce sabendo, né? Todos nós aprendemos dentro do processo, né? Se nós vivemos num local onde só tem brancos, se chega um negro, é diferente. Se a gente vive num lugar onde só tem negros e chega um branco, é diferente, né? Agora, é claro, nós sabemos da importância de falarmos, né, do racismo, né, o racismo estrutural no Brasil, o racismo institucional no Brasil, né? E esse racismo ele já é permeado na Europa, e ele é permeado desde quando demonizaram todas as filosofias religiosas de matriz africana. Então, o quanto é importante a gente falar que esse racismo ele existe, ele infelizmente ele é universal e a gente precisa fazer algo para que isso melhore de alguma forma, entende? E é natural que essas coisas infelizmente aconteçam porque não somos seres evoluídos, cometemos muitas atrocidades no passado e estamos buscando a nossa melhora no presente e futuro, e é isso que importa, né? Dentro dessa separação do joio e do trigo, nós possamos construir, plantar bem para colher bem. Perfeito? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, nos ajude a crescer, nos ajude a evoluir e a chegar a mais informações. Esse canal tem vários vídeos falando sobre Jesus, falando sobre a espiritualidade, né, o Setembro Amarelo, né, sobre as guerras, o porquê das guerras, e está lá no Livro dos Espíritos, né, a questão das leis, né, universais, né, as leis morais, a lei de destruição, né, que permeia as guerras, né? Então, que possamos olhar, o canal tem bastante conteúdo em relação a esse sentido. Comente, discorde, concorde, mas o importante é nós trocarmos informações. Gratidão.